A verdade é que um belo bolo de limão de sabor refrescante e super equilibrado desbanca qualquer chocolatudo desses famosinhos na internet. E é por isso que eu vou te ensinar esse bolo tão famoso e tradicional da nossa confeitaria no nosso 5º episódio da série Bolos de Vitrine. Essa série aqui no canal eu apresento para você bolos festivos decorados sem a utilização de topos personalizados e até mesmo corantes. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui, ativa as notificações clicando no sininho e já deixa seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa aqui desse vídeo está aqui no box de informações, na descrição. É só você clicar nessa setinha que tem aqui no cantinho do lado do título do vídeo que o campo de informações estará disponível para você. Bom, então aqui eu já vou iniciar pela montagem do meu bolo. A massa, recheio, calda, todo esse conteúdo já tem aqui disponível no canal. Depois eu deixo tudo certinho, linkado na descrição para vocês. Essa minha assadeira é a de 15 centímetros. Essa massa branca é a massa branca estruturada do canal. E a calda também, que eu já ensinei. Meu recheio trufado de limão, que eu coloquei ele aqui na manga para facilitar a aplicação. E assim não ter que ficar amassando demais o recheio, ficar socando demais. Eu dividi a porção do meu recheio em 3 partes, para ficar todas as camadinhas iguais, todas retinhas com a mesma quantidade de recheio. Como eu montei o meu bolo numa assadeira baixinha, né, de 8 centímetros, essa extensão aqui eu vou fazer com a faixa de acetato, tá? Assim eu consigo pressionar o meu bolo sem que o recheio exceda muito para as laterais. Agora eu só vou tampar ele com plástico filme e levar para a geladeira de um dia para o outro, para poder confeitar ele com bastante segurança. Vou começar aqui o meu merengue suíço. Vou colocar claras, são claras frescas, e o açúcar, que eu tô usando o açúcar refinado e não o cristal. Não que o cristal dá errado, mas como ele tem grânulos um pouquinho mais grossinhos, às vezes o seu merengue depois vai ficar cheio de pelotinhas, então prefira o açúcar o refinado. Eu vou misturar bem aqui antes de ligar o fogo, e esse processo pode ser feito também em banho-maria. Como eu vou trabalhar com o termômetro, controlar a temperatura através do termômetro, eu vou direto na panela, fogo baixo, e a minha panela ela é bem grossa. Se você não tem panela grossa, vai usar panela fina, então faça o banho-maria, que é menos arriscado, né? Agora aqui no fogo baixo eu vou ficar mexendo e vou controlando a temperatura, porque eu não posso deixar passar de 60, no máximo 65 graus dessa mistura de clara e açúcar. Mas eu vou deixar até 60 graus, porque é o tempo de eu tirar da panela e colocar ali na batedeira para mostrar para vocês na gravação. Às vezes sobe um pouquinho essa temperatura, então por isso eu vou manter em 60. Não deixa passar, porque senão ela vai coagular e aí fica cheio de pedacinhos, é como se virasse um omelete, só que doce. Esse processo é bem rápido. Para você que não vai utilizar o termômetro, presta bem atenção, cuidado redobrado nessa hora. O ponto certo de tirar ele da panela é quando você não sente mais os grãozinhos do açúcar na ponta dos dedos, só fazendo esse movimento. Por isso também a importância de usar um açúcar refinado e não um cristal, porque o pozinho é sempre mais fino, então esse processo vai ser mais rápido. Para você que vai trabalhar com termômetro, é só se guiar ali na temperatura, deu a temperatura certa, imediatamente já transfere para a batedeira
e bate ali com o globo na velocidade que você vai aumentando gradativamente, porque o merengue ele fica pesado quando ele começa a crescer, quando ele começa a emulsionar, e se você deixar numa velocidade muito baixa, você vai acabar judiando demais da sua batedeira. Aqui, quando ele chega nesse ponto, que é praticamente o final, quando ele começa a embolar no batedor, eu gosto de acrescentar um pouquinho de suco de limão. Não precisa parar a batedeira, pode continuar batendo e aí você despeja o suco. Eu só parei ela aqui mesmo para não ter o barulho e conseguir explicar para vocês. Eu vou voltar ela para bater e vou despejar o suco de limão. Merengue pronto, era só o tempo mesmo de misturar o suco aqui nas claras. E o ponto é esse, que fica com picos bem firminhos, bem durinhos. E eu falo que é como se fosse o ponto de um chantininho já hidratado. Não fica super duro, não é como um chantininho que fica poroso nem nada. Também porque se ele ficar duro demais, depois fica difícil ali de espatular no bolo. Mas também não pode ser muito mole, senão ele acaba escorrendo e amontoando no rodapé. Alguns pontos muito importantes sobre o merengue. Utilize sempre ovos frescos, de boa procedência. Se certifique na viscosidade da clara. Se ela estiver muito líquida, quer dizer que ela já não está muito fresca, então deixa de lado. Não significa que está podre, que você não vai precisar jogar fora. Pode utilizar em algum outro preparo, mas para o merengue não. Precisa ser um ovo bem fresquinho para ele não ficar com cheiro nem nada desagradável. Utensílios sempre sequinhos e sem nenhum vestígio de gordura. Não pode, nem a hora que você estiver separando a clara da gema, cair nem um pouquinho de gema. Senão pode prejudicar ali na hora de montar o seu merengue, ele não desenvolve, não cresce. Não pode ter nada de gordura, nenhuma fonte de gordura, inclusive ali no batedor da batedeira, no fundo da tigela, no bowl. Se certifique de que tudo está totalmente limpo e seco. Com o merengue na manga, eu vou colocando ele aqui no bolo, assim como uma cobertura de chantininho. Lembrando sempre que o merengue não dá para ficar tão liso igual um chantininho. Ele é uma cobertura um pouco mais pesada, um pouco mais pegajosa, então ela sempre vai ficar um pouco mais rústica. O merengue precisa ser feito e utilizado na mesma hora. Não dá para fazer como um chantininho que a gente às vezes bate até um dia antes para decorar o bolo no dia seguinte. Não. É bater e utilizar na mesma hora, já decora o seu bolo, já maçarica ou não, a finalização não importa, mas ele precisa estar no bolo. Você pode fazer esse processo um dia antes, decorar o seu bolo e deixar o seu bolo ali tampado na geladeira. Mas o merengue precisa ser feito e utilizado na hora. Como ele tem uma grande quantidade de claras, e claras tem uma porcentagem muito alta de água, se ele fica parado, ele desestabiliza, forma água ali no fundo, ele fica mole e você não consegue utilizar. E também se acaba deixando aberto ali um pouquinho exposto em temperatura ambiente, ele resseca e forma casquinhas secas que aí não fica legal no seu bolo. Depois dele estar aplicado no bolo, ele vai ficar ali quietinho, ele não vai desandar, não vai desestabilizar, claro, você seguindo todos os processos certinhos. Mas em temperatura ambiente, ele até aguenta ali 1h30, 2 horas, mas não vamos extrapolar muito não, porque afinal de contas ele é feito de claras e se você fica deixando ele exposto por muito tempo num calor, às vezes o problema não é nem que ele amolece, escorre do seu bolo, mas sim a segurança no consumo mesmo alimentar ali pelo produto ser fresco, né, claras de ovos, enfim, não é uma coisa vegetal, não é algo industrializado, então tenha esse cuidado. Aqui na decoração, se você quiser fazer um acabamento com picos, é só encostar a espátula que já vai levantando as pontinhas. Eu vou passar a ponta da espátula num movimento direto, subindo, e depois aqui no topo, só para ficar um efeito de onda. Vou fazer aqui um morrinho com o próprio merengue, só para servir de apoio depois na decoração com as rodelinhas do limão. E para dar o efeito tostadinho, bem douradinho no merengue, eu vou finalizar com o maçarico. Esse bolo, ele tem 15 centímetros de diâmetro e ele ficou com 13 centímetros de altura. Essa quantidade de merengue que eu fiz sobrou até um pouquinho a mais. Então, assim, se você faz um espatulado como eu fiz, essa quantidade tá ótima. Se você vai fazer uma decoração um pouco mais volumosa, com bicos de confeitar, provavelmente vai precisar fazer uma quantidade maior de merengue. O peso final dele foi de 2,1 kg.
E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários uma sugestão do nosso próximo episódio dessa série Bolos de Vitrine. Qual o seu sabor preferido, aquele que você quer que eu faça aqui, mostre pra você a decoração. A gente se encontra aqui numa próxima. O nosso encontro aqui no canal é sempre de terça, quinta e sábado à noite, sempre às 20 horas. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!